Nós estamos começando o programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, que tem como pastor efetivo o reverendo Arival Dias Casimiro, e eu tenho o privilégio de cooperar com ele no pastorado desta importante e promissora igreja em São Paulo. A Igreja de Pinheiros é uma das igrejas mais expressivas hoje no Brasil, uma igreja acolhedora, fortemente comprometida com a exposição da Palavra de Deus, uma igreja que cuida de famílias, desde as crianças até a terceira idade, uma igreja comprometida com a obra missionária no Brasil e no mundo, uma igreja que certamente há de abençoar a sua vida. Nós temos cultos nesta igreja todos os domingos, às 8h30 da manhã, às 11 horas da manhã, às 4h30 da tarde e às 7 horas da noite. Tem 2 escolas bíblicas dominicais, uma às 9h40 da manhã e outra às 5h40 da tarde. Você é o nosso convidado. Temos o Conexão com Deus toda segunda também, às 20 horas. Tem sido uma grande bênção. Nós queremos muito que você venha nos fazer uma visita e participar com a gente. O programa Trocando Ideias tem como propósito responder perguntas que as pessoas têm para fazer e às vezes nem sempre encontra alguém disponível ou com desejo de dar uma resposta fundamentada na Palavra de Deus. Pois é, esse é o propósito do nosso programa aqui. Então vamos à primeira pergunta do programa. Se o céu vai ser um lugar para se viver, as pessoas fiéis vão viver, o que essas pessoas irão fazer no céu? Bom, Adna, o céu é um lugar de bem-aventurança eterna. É a casa do Pai, é a cidade santa, é a Nova Jerusalém, é o paraíso. É o lugar onde nós estaremos para sempre com o Senhor. É claro que algumas pessoas têm uma ideia equivocada do céu, como se o céu fosse um local onde você vai navegar nas nuvens brancas, tocando harpas e cantando, e cantando, e cantando, e acha que isso acaba sendo monótono. Sabe o que a Bíblia diz? É que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial. E nós vamos servir lá no céu. Os seus servos os servirão. Então pense comigo uma coisa, se nesse corpo nosso, que fica cansado, velho, caquético, a gente consegue fazer tanta coisa linda, e diz Albert Einstein que a gente não usa nem 10% do nosso potencial, você já imaginou o que nós não vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Sem cansaço, sem fadiga? Nós vamos servir a Deus, nós vamos trabalhar, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos reinar com Ele para sempre. O céu é tão glorioso que, ainda que eu usasse toda a eloquência dos oradores, todas as figuras de linguagem dos retóricos, eu não conseguiria descrever para você quão glorioso será o céu. Mas vai ser dinâmico e nós vamos conhecer a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos usufruir a intimidade de Deus e por toda a eternidade nós vamos desfrutar desta bem-aventurança eterna. Vamos a outra pergunta. Pastor Hernandes, hoje no mundo tem muito divórcio. A Bíblia fala alguma coisa sobre isso? O Henrique, sim, e como fala, É curioso que certa feita alguém chegou para Jesus, os fariseus, que eram uma espécie de fiscais da vida alheia e detetives do ministério de Jesus, querendo buscar encontrar Jesus no contrapé, alguma resposta falsa para eles acusarem Jesus, perguntaram para ele assim: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? E Jesus Cristo, que não se deixava apanhar por essas esparrelas humanas, por essas armadilhas humanas, responde a pergunta com outra pergunta. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por isso disse, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E por isso que Deus ajuntou, não os separe o homem. Em outras palavras, em vez de Jesus falar de divórcio, ele falou de casamento. Hoje nós temos muitos divórcios porque as pessoas refletem pouco sobre o que é casamento.
Muitas pessoas hoje já entram para o casamento deixando a porta dos fundos aberta, como se fosse um contrato de risco. Qualquer crise, qualquer problema, já pensam em desistir do casamento. E é um fato curioso, é que 70% das pessoas que se divorciam e casam de novo 10 anos depois, descobrem que o segundo casamento foi pior que o primeiro. Então, a solução de um casamento que está passando por lutas não é o divórcio, é resolver os problemas naquele casamento e restaurar a vida plena do casal. Jesus Cristo, quando tratou do assunto, ele disse que qualquer homem que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Em outras palavras, a única condição permitida para o divórcio, segundo Jesus, é a infidelidade conjugal. Isso não significa que tem que ser imperativo. O perdão é melhor do que o divórcio. O apóstolo Paulo, quando tratou da mesma matéria, divórcio, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15, diz que o abandono irremediável, irreversível de um dos cônjuges, da relação conjugal, leva ao cônjuge abandonado à libertação ou o livramento ou a não ficar preso àquele vínculo, àquele jugo conjugal. Então, à luz das Escrituras, temos apenas duas condições para divórcio: ou infidelidade conjugal ou abandono irremediável. Fora disso, não há nenhuma base bíblica para divórcio. O divórcio é uma instituição humana, não divina. O casamento é instituição divina, o divórcio não. O divórcio é permitido, nunca ordenado por Deus. Melhor do que o divórcio é o perdão. O casamento pode ser curado, pode ser restaurado e pode ser uma grande fonte de bênção, de alegria e de prazer. Então, não pense em divórcio, pense em casamento. Vamos à outra pergunta. Pastor, tudo bem? Diz uma coisa, por que a Bíblia condena a prática do aborto? Ô Wagner, é porque o aborto é um assassinato. Uma pessoa que está dentro do ventre da sua mãe, ela é um ser humano. Ela ainda não veio à luz, não nasceu ainda, mas é assim que a Bíblia vê. No Salmo 139, Davi diz que Deus conheceu a substância, a sua vida, quando ela era uma substância informe no ventre da sua mãe. Então, quando uma pessoa aborta de forma deliberada, consciente, ela está, de certa forma, transgredindo o sexto mandamento: não matarás. E mais, o aborto é um crime hediondo, porque é assassinar um ser indefeso. E pior, é matar um ser indefeso no local que deveria ser o seu lugar de maior abrigo, que é o ventre materno. É transformar o ventre materno num patíbulo de tortura. É não dar àquele ser qualquer chance de defesa. E hoje, muitas vezes, se envenena esse feto, se esquarteja esse feto e se suga esse feto do ventre materno como uma verruga pestilenta. Isso é, aos olhos de Deus, abominável e deveria ser também aos nossos olhos. A sociedade humana pode achar o aborto normal. A sociedade humana pode defender o aborto como uma coisa legítima. A Bíblia condena o aborto nesse aspecto. Por quê? Porque só Deus tem o poder de dar a vida e só Deus tem a autoridade de tomar a vida. Então, nós deveremos nos posicionar contra o aborto e não a favor dele. Vamos à outra pergunta. Olá, pastor Hernandes, graça e paz. Eu tenho uma pergunta. Alguns estudiosos colocam Tiago e Paulo em lados opostos quando se fala em fé e obras. O senhor poderia nos explicar melhor esse assunto? Obrigada. Ô Virgínia, muito obrigado pela sua pergunta. Esse assunto é um assunto de fato muito complexo. O próprio Lutero, reformador Lutero, ele teve algumas dificuldades com respeito a Tiago, inclusive chamando Tiago de carta de palha, pelo fato de Tiago dar tanta ênfase à questão das obras. Veja bem, Paulo e Tiago não poderiam estar em contradição, porque a Bíblia não entra em contradição. Se ela é corretamente entendida, corretamente interpretada, ela não entra em contradição. A questão básica é a perspectiva.
Ambos, Paulo e Tiago, olharam para a questão da salvação. Paulo, melhor dizendo, olhou para a causa da salvação e disse o seguinte: a causa da salvação é a fé e não as obras. São justificados pela fé e não pelas obras. Tiago olhou para os resultados da salvação e disse: o resultado da salvação são as obras. Eu provo que sou salvo pela fé quando eu pratico obras. Por isso ele disse: a fé sem as obras é morta. Não há contradição, há complementaridade. Em outras palavras, se Paulo ensina que nós somos salvos pela fé para as obras, Tiago diz que as obras são a evidência da nossa fé. A fé salvadora, ela nunca vem só, ela é comprovada pelas obras. De tal maneira, Virgínia, que Paulo e Tiago não estão batendo cabeça. Paulo e Tiago não estão em lados opostos. Paulo e Tiago estão olhando para o mesmo assunto, a salvação. Um olha para a causa da salvação e diz que é pela fé. O outro olha para a consequência da salvação e diz é provada e comprovada pelas obras. Vamos, então, a mais esta pergunta. Bom, culpa é um sentimento avassalador. Gostaria de compreender um pouco melhor sobre esse assunto. Pode me explicar um pouco? Oi, Alice, tenho muito prazer de explicar para você um pouco deste assunto, sim. A culpa, de fato, é um sentimento avassalador. Muitas pessoas têm ceifado a própria vida por causa do sentimento de culpa. Eu quero dizer para você que há 3 aspectos nesse assunto. Primeiro, é quando a pessoa sente a culpa e não tem o delito. Há muitas pessoas que, em virtude do radicalismo religioso, do fundamentalismo religioso, ou por causa de uma visão equivocada das Escrituras, têm culpa, mas não têm o delito. Por exemplo, quantas pessoas que acham que se uma mulher vestir uma calça comprida, ela está pecando. Se ela cortar as pontas do cabelo, ela está pecando. Se ela usar um batom ou um adereço, ela está pecando. Não há transgressão, mas é a pessoa que usa, por ter sido instruída dessa maneira, ela se sente culpada. Então essa culpa é irreal, ela não cometeu o delito, mas sente a culpa, embora não haja fundamento para esta culpa. O outro extremo é quando a pessoa comete o delito e não sente culpa. A Bíblia diz que isso é consciência cauterizada. Eu há poucos dias soube que em São Paulo um cidadão recebeu R$3.000 para matar uma outra pessoa. Era um pistoleiro de aluguel. Ele nunca tinha visto a pessoa, essa pessoa nunca tinha feito mal para ele. E ele recebe R$3.000, vai lá e dá 5 tiros na pessoa, mata a pessoa, vai para casa, toma um banho, janta e dorme, como se nada tivesse acontecido. Ele teve o delito e não está sentindo a culpa. Não é que ele não tem culpa, ele tem a culpa real, mas em virtude da sua consciência estar cauterizada, ele não tem o sentimento de culpa. Essa pessoa está no estado pior ainda, porque ela está anestesiada e com a consciência cauterizada. O correto é, quando eu cometo um delito, um pecado, um deslize, um erro, eu sinto correspondentemente essa culpa. Para quê? Para que eu me arrependa do erro que cometi, peça perdão a quem de direito, se eu errei com fulano, é com fulano que eu vou conversar, peça perdão a Deus e resolva o assunto, me arrependendo e mudando a minha conduta, para que essa culpa desapareça. Agora, a pessoa que fica acumulando pecados, acumulando erros, acumulando transgressões, se enchendo de culpa, essa pessoa vai adoecer ou ela pode chegar a um ponto de dar cabo da própria vida. A única maneira de lidar com isso é resolvendo isso aos pés do Senhor Jesus, pedindo perdão para Ele, pedindo cura para Ele, restauração para a nossa vida, reconciliando-nos com Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E então nós podemos ficar livres da culpa e viver uma vida plena e feliz na presença de Deus. Muito bem, estamos encerrando agora mais um programa, Trocando Ideias, e nós voltaremos no próximo programa. E você receba o meu convite de ir à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Lá nós respondemos perguntas, as suas perguntas, e queremos ajudar você nessa caminhada da vida cristã. Muito obrigado por você estar participando aqui com a gente. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração.